Você vai vendo esses dois aí foram fazer um assalto, roubaram um universitário. Só que aí a polícia, né, chegou ligeiro. Põe no Cidade. Estes dois homens presos tentam convencer os policiais que não roubaram nada, apesar do reconhecimento pelas vítimas. Senhor, nós não usou nada. Nada, não tem nada, ninguém roubou nada. Nós não usou nada, nós não roubou nada. Este jovem conta em detalhes como foi abordado na parada de ônibus em Ceilândia, perto das 10 horas da noite. Ele estava com a mãe e junto havia outra mulher. A gente parou esperando o ônibus, né? Aí vieram dois sujeitos que vieram com 2 latinhas de cerveja, jogaram e partiram para cima da moça que estava acompanhando a gente. Aí eles pediram, já passando o celular, passa o celular, passa o celular, passa o celular agora. Aí abordaram minha mãe também, pedindo o celular. Aí depois os dois veio em cima de mim. Aí por um momento eu fiquei esperando assim para ver se eles estavam com arma ou não. Até que um me deu um soco aqui perto da coluna. O universitário ficou muito assustado com a abordagem e chegou a pensar em reagir. Aí eu percebi que eles não estavam com arma. Pensei em partir para cima também, né, por impulso. Mas aí eu passei o celular e tudo mais. Só que eles não foram muito longe. Os policiais do 8º Batalhão conseguiram recuperar todos os pertences roubados. 6 celulares, inclusive as chaves de casa das vítimas. Veja se isso é possível. R$15, um trocado que estava com uma delas, um óculos escuros. E também, ainda vai ser investigado, de onde veio esta camisa da seleção brasileira. Sabe nem se é oficial, mas estava dentro de uma sacola plástica que eles carregavam. E também um fone de ouvidos, que a gente não sabe se fazia parte aí dos bens levados. De acordo com a polícia, os dois aparentavam ter ingerido bebidas alcoólicas em excesso. Muitas vezes não conseguiam dizer coisa com coisa, tentando inventar histórias sobre a origem dos celulares. Até eu arrisquei em perguntar a versão deles. Sidney respondeu. Mas aí vocês estavam então num bar bebendo, é isso? No bar. Nós estávamos bebendo. Aí passou um rapaz e ofereceu a mercadoria e nós comprou, achou barato. Você sabe que quando você está bebendo, você não estimula preço, né? Com certeza, né? Você sabe disso, né? E quanto custou todo o celular? R$235. Vocês tinham isso no bolso? Tinha, mas nós sempre andamos com dinheiro. Nós não andamos quebrado, não, nós trabalhamos direto. Morro negando, parceiro. Não sou moleque, não. Só é homem. Comprou foi de um rapaz que chegou lá. Não tem nada a ver com isso, não. O mundo tá cheio de barbaridade, isso aí, ó. Não tem nada a ver com isso, não. Tá roubando o celular, pessoal? Que ele acusou você. Vamos ver se tu é um cara sabido mesmo. Eu tava encasquetado com essa reportagem do cara que colocou a máscara, né? Se fez passar por velhinho e era para passar por velhinho para não ser preso, o cara tinha só 41 anos de idade, né? Mas eu tava encasquetado que alguma coisa me chamou a atenção na reportagem e eu disse, o que é? Porque é um monte de coisa. O que é que chamou a atenção na reportagem para você? O grande detalhe? Tem uma coisa na reportagem. Se é grande, se é pequeno. Se é detalhe, não é grande. Detalhe é pequeno. Pode ser importante. Você é mais observador do que eu, não sei. Não sabe? Não. Isso é um milagre, eles dizer não sabe. Mostraram a máscara, mostraram como o cara agia, não mostraram a cara do cara. Agora, como me tocou, eu digo, sabe quando tá um negócio te agoniando? Mas eu tô vendo o busanfã do cara, as costas do cara, o cocuruto do cara e o bandido lá, e não mostra a cara de frente. Pra gente botar a comparação, mas vambora. Era um negócio, só voltei por causa disso. Tá me incomodando. Me dá a imagem dos presos. Vamos, meu filho, pra ver se não é agora. São 7 presos, 1 ano de investigação. E eles foram pegos todos em casa. Tudo tráfico de drogas. Põe no Cidade. A operação começou logo cedo. 100 policiais cercaram a pedreira, além de um helicóptero onde estava um investigador com um fuzil. A movimentação foi intensa no aglomerado.
Pessoas foram presas até em telhados de barracos. Não houve resistência. Todos são considerados perigosos e acusados de assassinatos e tráfico, principalmente venda de crack. 1 ano. Esse foi o tempo necessário de investigação para a Polícia Civil desarticular toda a quadrilha. O grupo, inclusive, era ligado a uma organização criminosa do Rio de Janeiro. Entre os presos estão os irmãos Luiz Henrique Basso Santana, de 20 anos, e Christian Júnior Basso Santana, de 18. O Alisson Victor Gonçalves Fagundes estava com uma tornozeleira eletrônica e voltou a cometer crimes um dia depois de sair da prisão. Todos os indivíduos estavam em casa, a maioria deles dormindo, e como a gente teve o apoio de várias unidades, né, da Polícia Civil, o apoio do Núcleo de Operações Aéreas do Canil, todas as prisões foram efetuadas sem qualquer tipo de risco para os policiais. A polícia diz que vai monitorar a região para que outros bandidos não tomem o lugar do grupo. Agora a Polícia Civil, com o trabalho investigativo, continua, né, com as investigações e em parceria agora com as outras instituições, com a Polícia Militar para realizar o patrulhamento preventivo e com as instituições sociais para evitar que outras organizações criminosas cheguem àquela localidade e que essa organização criminosa não se reconstitua. Deixa eu dizer, eu vou direto a Belo Horizonte falar com a nossa Dó Remy, porque ela tem informações. Boa noite, Dó Remy, diga lá. Boa noite, Marcelo. Segundo as investigações, essa quadrilha movimentava cerca de R$500 milhão por mês com a venda de crack. Foram cumpridos também 19 mandados de busca e apreensão. A polícia quer recuperar todos os bens que esses homens adquiriram envolvendo a venda e o tráfico de drogas e pretende, com isso, retirar deles todo o dinheiro ganho com o crime. Marcelo. Dó Remy, um beijo. Tá chovendo aí? Tá, tô vendo aí. Passou o pessoal de guarda-chuva. Tá chovendo em Minas. É, eu vi. Beijo, até já. Tchau, meu anjo. Me dá aqui. Ó. Bota lá, meu filho. Pode passar as fotos, tudo marrento, ó. Tudo forte, bombado. Eles ficam fortes assim, diz que é exercício, que não tomam bomba, não. Que é só exercício. Aí, ó. Tá lendo a Bíblia, esse aí, fazendo exercício, olha lá. É, tá fortalecendo o espírito e a alma. E lendo a Bíblia lá no meio, ó, piscinão, vai vendo. Agora, mostra eles na real aí. Mostra na real agora, Edu. Mostra aí na real. Na real, eles estão presos. O que eles fazem? Eles fazem passar por representantes de produtos importados, querem ostentar na internet, vão para lugares paradisíacos, só coisas caras e tal, fazem essas fotos. Aí você diz... Mas, Marcelo, por que eles estão presos? É simples. Os caras roubam carro importados, eles compram baratinho dos criminosos, trocam a documentação, monta toda uma documentação e aí vendem os carros como se fossem da melhor qualidade. Estavam levantando 1 milhão por mês, agora vão levantar um período bom de cadeia, né, ô Hulk? Uma vida de ostentação bancada com o dinheiro do crime, viagens, carros de luxo, joias e relógios caros. Nas redes sociais, Matheus Ferreira da Silva também gostava de exibir o corpo sarado. São muitas as fotos sem camisa em lugares paradisíacos. O bonitão se apresentava como comerciante de produtos importados e, para não chamar atenção, publicava mensagens religiosas e imagens em que aparece com a Bíblia debaixo do braço. O comparsa dele, Felipe Oliveira Velho, também não tinha do que reclamar. Levava uma vida de garotão. Com o dinheiro fácil, pagava noitadas para os amigos, sempre com muita fartura de comida, bebida e mulheres. A gente logrou isso em apreender diversos cartões de crédito que estavam prestes a ter dados falsificados inseridos. Então mostra também que a fraude deles era bem maior.
Era no morro, junto a traficantes, que os suspeitos negociavam a compra de carros roubados. Um automóvel importado, novinho como esse, eles pagavam no máximo R$3.000. Depois, adulteravam o documento, o chassi e anunciavam o veículo clonado em sites de venda pela internet. Segundo a polícia, a quadrilha lucrava até R$1 milhão por mês. A dupla de falsificadores foi presa na manhã desta quarta-feira em diferentes cidades do estado. Matheus visitava o filho no município de Campos, no norte fluminense. Já Felipe foi encontrado em casa na cidade de São Gonçalo, região metropolitana do Rio. Na delegacia, enquanto aguardavam para prestar depoimento, pareciam tranquilos e despreocupados com o que estava por vir. A vida na cadeia é bem diferente daquela que eles ostentavam nas redes sociais. E aqui, ó, não troca aqui, Edu. Troca. Vai sair dali um diretor de presídio, o chefe da segurança de um presídio, um ex-preso. O que acontece? O cara chegava na cadeia, tá preso, aí o cara dizia assim, ó, é o seguinte, não tem vaga, você tem que ir, eu vou te mandar para uma cadeia lá no fim do mundo. Aí o preso, mas, doutor, família minha daqui está lotada. Aí ele disse, mas tem um jeito. Aí qual é? O jeito é arrumando aqui uns 2 contos a 20 contos, pra gente, a gente ajeita. A gente aceita carro, arma, droga. Põe a imagem aqui. Põe a imagem aí. Aí, ó, os caras presos. Aí ele dizia assim, a gente aceita droga. Aí foram presos o diretor do presídio, o chefe da segurança, um ex-preso, e tem um criminoso, né? Criminoso, foragido. Todo mundo acabou na cadeia. Põe no Cidade. Profissionais que deveriam contribuir para garantir a segurança pública envolvidos em um esquema de crime organizado. A operação da polícia e do Ministério Público, denominada Pitágoras 2, cumpriu 9 mandados de prisão preventiva. Agora, veja bem, sabe quem são os envolvidos? 3 agentes penitenciários, um ex-detento, um foragido e outros 3 presos de cadeias diferentes do interior gaúcho. Desde 2010, a quadrilha encontrou na falta de vagas do presídio de Taquara uma forma de extorquir outros apenados. As investigações duraram cerca de 2 anos e apontaram que o esquema funcionava da seguinte maneira. Os detentos, ao ingressarem no presídio de Taquara, eram abordados por outros presos, 2 do regime fechado e 1 do regime semiaberto. Usando o argumento de superlotação do presídio, esses presos então cobravam valores dos novos detentos para que eles pudessem permanecer no presídio de Taquara. Os recém-chegados tinham que pagar quantias dependendo de suas condições financeiras, variavam de 2 a 20 mil reais. E os presos aceitavam várias formas de pagamento: dinheiro, imóveis, automóveis, telefones celulares ou até mesmo armas ou drogas. Se o acordo fosse aceito, o preso então era levado para uma sala mais reservada do presídio, onde o agente penitenciário realizava a cobrança. Depois de pago, ele estava automaticamente fora da lista de transferências. Os mentores do esquema seriam Evandro Oliveira Teixeira, então diretor da Casa Prisional, e Marcelo Alexandre Ribeiro Carvalho, chefe de segurança do local. Os agentes valiam-se de uma decisão judicial de interdição parcial da Casa Prisional, que estabelecia um número limite de presos que poderiam permanecer encarcerados. De acordo com o Ministério Público, pelo menos 26 pessoas aceitaram o acordo. O esquema teria durado até julho de 2014, quando Evandro e Marcelo foram denunciados pelo homicídio de um detento em estado grave de saúde por omissão de atendimento. Conforme a polícia, alguns dos integrantes da quadrilha também participavam do tráfico de drogas dentro do presídio de Taquara. Me dá a imagem que você está vendo, pode ir passando. É de droga, cocaína apreendida aqui em São Paulo. Exatamente isso. Você vai vendo, né, nas cidades de Jundiaí e Itupeva. Sinal, Jundiaí é uma cidade bem grande. Itupeva também. Encontrou crack, maconha, cocaína, mariola, jujuba,
caramelo, põe no Cidade. Ações duraram meses até que uma quadrilha que distribuía drogas por bairros de Jundiaí e cidades da região fosse presa. 3 homens foram detidos na ação da polícia, que aconteceu simultaneamente em 3 lugares, nos bairros Varjão e Tamoios, em Jundiaí, e na cidade de Itupeva. Felipe de Carvalho Mendes, de 21 anos, era o responsável por guardar as drogas e foi preso no bairro Varjão, em Jundiaí. Pablo Rocha de Souza, de 22 anos, que estava preso recentemente, também foi pego na cidade. Já o terceiro criminoso, João Vitor de Souza dos Anjos, foi detido em Itupeva. Os 3 foram autuados por tráfico e associação. Estão sujeitos a uma pena de 5 a 15 anos de reclusão. Foram apreendidos com a quadrilha 10,5 kg de cocaína, 1,5 kg de maconha e mais 400 porções prontas para venda das 2 drogas e também de crack. Essa droga ainda seria distribuída em pequenas porções para venda. Acreditamos que iria gerar um lucro aí de R$250 mil para essa quadrilha. Corta aqui. Essa é Daniela, mas corta para mim. Daniela mora tranquilamente com a prima que está separada. E ela, Daniela, estuda e toma conta do filhinho da prima. No mesmo terreno existem outras casas. E nesse terreno tem Fernando. Fernando é o ex-marido da prima. O ex-marido da prima que, naquele momento, Fernando não olha para o filho que Daniela cuida, não olha nem para a esposa que ele tem agora. Ele começa a olhar para Daniela. Naquele dia, os vizinhos escutam um barulho. Na véspera, Daniela tinha ido a uma festa e agora já é de manhã. Os vizinhos chegam, encontram Fernando e a atual esposa dele ajoelhados na casa de Daniela, casa da ex-mulher de Fernando. Fernando está ajoelhado e ao lado dele está a atual esposa. Ele vira e diz: não fui eu quem fiz isso, encontrei assim. Daniela está morta e eu volto já já. Os barulhos foram ouvidos no momento em que o carro parou. O carro parou no fórum, olha lá. Olha as marcas de bala na lateral do carro. Me dá a frente do carro, por favor. Olha a quantidade de bala na frente do carro. Resumo, o homem que estava no carro estava indo ao fórum porque ele é acusado de tentativa de assassinato. E ele se apresenta para ir a júri popular e ser então julgado no Fórum do Distrito Federal. Naquele momento, ele acabou de parar o carro no estacionamento, em frente ao fórum, e estava no celular com o advogado. 2 homens, num outro carro, começaram a atirar. E o homem que ia ser julgado, agora não vai ser mais julgado. Só se for ser julgado por Deus, porque aqui nessa terra, para ele acabou. Põe no Cidade. A forte neblina serviu de cobertura para o crime. No início do dia, em Santa Maria, um homem foi executado. Henrique, nós estamos chegando ao local do crime. A informação que nós temos é que um homem de 29 anos foi assassinado ao parar o carro dele nesse estacionamento aqui, que fica bem em frente ao Fórum Desembargador José de Lermando Meireles, que é o fórum aqui de Santa Maria. Tudo teria acontecido por volta das 7h30 da manhã, entre 7h30 e 8 da manhã. A vítima participaria de uma audiência aqui no fórum. Ele seria o réu dessa audiência que aconteceria aqui hoje, e o carro dele
ficou assim. A porta e os vidros perfurados de balas. A informação que nós temos também é de que o carro foi atingido por pelo menos 56 disparos de armas de fogo. Acredita-se aí que as armas utilizadas, segundo a polícia, teriam sido uma pistola .40 e uma submetralhadora 9mm, pela quantidade de cápsulas que foram encontradas aqui no local. A vítima foi identificada como Rafael Anderson Otaviano. Ele seria acusado aí de homicídios e estaria exatamente vindo aqui ao fórum participar de uma audiência. Ele estaria sendo acusado pelo Ministério Público por esses crimes e a cena chocou muita gente aqui no local. A informação que nós temos é que a neblina estava mais densa por conta do horário e ao parar o carro aqui, um outro veículo encostou ao lado dele, 2 homens desceram e começaram a efetuar os disparos. Uma viatura da Polícia Militar, que estava no local aqui justamente por conta desse júri que aconteceria hoje, estava parada um pouco mais à frente. Mostra lá, bem próximo àquela placa de proibido estacionar. Lá na frente existia uma viatura da Polícia Militar. Ao ouvir o barulho dos disparos, os policiais desceram correndo por aqui e ao se aproximar ainda conseguiram visualizar os 2 acusados efetuando os disparos contra o carro. Ao perceber a presença da polícia, eles entraram no veículo, um veículo preto que estava parado aqui nesse estacionamento e conseguiram fugir. A polícia até iniciou uma perseguição, mas por conta da neblina, do horário e da movimentação, eles conseguiram escapar. O advogado de defesa de Rafael aguardava por ele na entrada do fórum quando, por telefone, ouviu a execução. A gente estava conversando pelo telefone e tinha marcado aqui em frente ao fórum e ele estacionou o carro, né? Eu estacionei mais à frente um pouco. Estávamos conversando no telefone e de repente começou o tiro. Ainda segundo a polícia, Rafael estaria envolvido na briga entre 2 gangues rivais aqui de Santa Maria. Gangues que vêm provocando crimes como homicídios desde 2005. Esses crimes iniciaram lá atrás e vieram acontecendo ano a ano até o ano de 2010. Além dele, que seria julgado aqui no fórum, um outro acusado também seria ouvido, participaria desse júri popular. Ele, ao contrário de Rafael, estava em regime fechado, detido e foi trazido para cá em uma escolta policial. Já o Rafael não. Ele estaria em prisão domiciliar, veio de casa e quando parou o carro aqui terminou sendo assassinado brutalmente. Já o outro acusado continua lá dentro do fórum. A gente vê aqui do lado de fora, é difícil enxergar um pouco por conta da neblina, mas a gente vê ali o reforço policial em uma das entradas aqui do fórum, justamente para garantir a segurança de quem ainda está lá dentro e a saída desse outro acusado que ainda não teve o nome divulgado e que deve deixar o local sob uma forte escolta policial. A polícia pede agora a ajuda da população para localizar os acusados. O pessoal já está na rua aí, empenhado na captura desses elementos, né? E qualquer informação que realmente esclareça os fatos, sempre é bem-vinda. Me dá a imagem, abre o áudio, abre o áudio. Você vai vendo a imagem que está me chegando. A imagem que me chega agora. A polícia está indo atrás de um dos maiores chefes de uma facção criminosa. Abre o áudio. Você vai vendo comigo. Os comparsas dele estavam sendo monitorados. O apelido dele é Alemão. Tá de boa, tá de boa. Tá de boa. Tem arma aí? Não, não tem. Tá boa, senão tua mulher vai presa. Vai vendo, cadê ele? Olha, tua mulher vai presa. Olha o barrigão dele. Olha as armas. Lá vai Alemão. Mas levanta a câmera, meu filho. Só tá mostrando busanfã. Vai acompanhando. Esse é o momento da entrada. Põe no cidade. A região é de difícil acesso. Zona rural de Camaquã, sul do estado. Local que funcionava de esconderijo para um dos criminosos mais procurados do estado, Márcio Oliveira Schultz, conhecido como Alemão Márcio e apontado pela polícia como um dos líderes dos bala na cara. Os policiais do DEIC surpreenderam o traficante durante a madrugada. No vídeo, ele aparece dizendo não ter arma nenhuma. Tá de boa. Tem arma aí? Não, não tem. Tá boa, senão tua mulher vai presa. Não tem. Aqui, ó, carregador aqui, ó, tá claro aqui, ó. Olha, tua mulher vai presa. A polícia, no entanto, encontrou pistolas, espingardas e munição no sítio.
além de um veículo e dinheiro. Márcio também estava armado. Porque ele chegou a pensar em esboçar, porque ele estava com a pistola abaixo do travesseiro dele. Ele botou a mão na pistola dele e nós, pelo elevado número de policiais e pelo treinamento e pelo armamento que nós estávamos usando, ele acabou recuando. Foram cerca de 2 meses de investigações. Nesse período, a polícia apurou que Márcio evitava fazer qualquer tipo de ligação telefônica. Os integrantes da facção iam até a casa dele, na zona rural de Camaquã, para receber as ordens do que fazer em Porto Alegre e na região metropolitana. Foi a partir desses contatos que a polícia chegou ao criminoso. Dono de uma vasta lista de antecedentes criminais, Márcio estava foragido desde dezembro do ano passado, quando não se reapresentou ao regime semiaberto. Considerado um bandido extremamente perigoso, ele tem passagens por tráfico e homicídio. As condenações dele, somadas, chegariam a quase 40 anos de prisão. Pois bem, deixa eu mostrar aqui uma coisa. Tira esse negócio aqui, já que eu estou encalhado, todo mundo sabe, e Percival não me vende, não é porque vai atrapalhando aqui. Deixa eu dizer uma coisa. Ela chama-se Jeane e ele se chama Adailton. Nós mostramos esse caso aqui, já na semana passada, e mostramos, inclusive, falando que havia um foragido. Tenho preso? Se tiver, pode rodar para mim. Olha aí, nós mostramos que esse era um dos criminosos foragidos. O que aconteceu? Corta aqui para mim. Ele quis se separar dela. Mais maluca a história não pode ser. Ela tinha ciúmes dele. Quando ela descobre que o ex-marido já tem outra, ela pede para uma pessoa contratar matadores para dar fim ao ex-marido. E dá. A questão é, ela, ciúmes do ex-marido, né, não aceitava a separação. Para quem que ela pediu? Para quem que ela pediu o favor de contratar os matadores? Ela tem ciúme do ex-marido. Ela tem ciúme do ex-marido? Tem ciúme que o ex-marido está com outra? Não quer a separação? Aí ela disse, fulano, contrata para mim. O fulano era amante dela. Tá bom ou não? A história começa assim. Um homem sem sossego, atormentado pelas perseguições da ex-mulher. Adailton e Jeane foram casados por 6 anos. Os dois têm uma menina. Escuta aqui, se eu pegar você se engraçando com ela, você vai ver o que vai acontecer com você e com ela. Que isso, cara? Minha cliente. Você não sabe do que eu sou capaz. Cansado dos ciúmes da mulher, ele decide sair de casa. O que Adailton não imagina é que o que já estava ruim vai ficar ainda pior. Esquece, suma da minha vida. Jeane não aceita a separação e também quer o dinheiro do ex-marido, que ganha vida como gesseiro. Para se livrar dela, Adailton muda de endereço várias vezes. E numa dessas mudanças, ele conhece Gislaine. Ele passa a encontrar Gislaine todos os dias. E sempre com medo da ex-mulher. Vamos por aqui, essa mala tá no outro dia e eu não quero confusão com ela, não. Se toca, viu? Não. Acreditando estar seguro, Adailton chama Gislaine para morar com ele na nova casa. Jeane descobre, fica enfurecida, promete acabar com a vida do casal. Sai, some da minha vida! Vai embora daqui! Eu não te quero mais! Vai embora daqui! Com medo das ameaças da ex-mulher, Adailton e Gislaine fazem vários boletins de ocorrência. Ela tá me perseguindo o dia inteiro, sem deixar a gente em paz. Naquele dia, os dois chegam em casa. Depois de Gislaine entrar, criminosos cercam o carro e sequestram o gesseiro. Pode levar o carro. Vai, entra aí. Não leva o carro não, filho. Vai, vagabundo. O
Colocado no banco de trás, ele começa a apanhar. Cala a boca, vai. Cala a boca. Adailton é levado para um terreno baldio, torturado e depois morto. No dia seguinte, os bandidos são presos com o carro do gesseiro. Antes que a polícia comece a investigar, um homem procura a delegacia e confessa. Ele foi contratado por Jeane, a ex-mulher, para matar Adailton. Serviço que seria pago com sapeque iaiá. Ela me contratou para matar. E ela me ofereceu sexo pelo serviço. Só que eu não aceitei, lógico, né? Imagina matar um homem por causa de sexo. Ele diz que negou a proposta, mas um outro homem aceitou fazer o serviço, claro, pelo mesmo pagamento. Mas eu sei que tem um cara aí que aceitou. Isso, ele aceitou fazer o serviço. A polícia então vai atrás de Jeane. Ela é presa quando se preparava para fugir da casa da mãe. Maria Oswaldo, você admite ter cometido o crime, participado do crime? Não sei de nada. Não sabe de nada? Não sei de nada. Qual que era a sua ligação com a Jeane? Nenhuma. Ariosvaldo é o último preso de uma trama elaborada pela ex-companheira de Adailton, que foi morto em uma emboscada cercada de traições. Os comparsas de Ariosvaldo que estão presos afirmam que ele participou do crime. Ariosvaldo nega. Todos falam que você está envolvido, os que já foram presos falam que você está envolvido no crime. Não, ele só deu o meu nome, mas eu nem conheço eles. Este irmão de Adailton veio da Bahia para acompanhar as investigações. Ele conta que Jeane telefonou para ele no dia do crime. Na quinta-feira, que foi o falecimento dela, era dele, ela me ligou. Eu acho que ela queria falar alguma coisa, mas só que eu não atendi. Jean relata que as ameaças da ex-cunhada são muito antigas e que até mesmo a mãe dele sofria com a perseguição da ex-mulher de Adailton. Ela ligava direto ameaçando. Teve um dia que ela ligou 60 vezes, minha mãe não atendeu. Bom, neste momento chega aqui na delegacia a viatura que traz a Jeane, ela que vai, neste momento, prestar depoimento. Ela que já foi ouvida uma vez, negou o crime, mas ela vai ser ouvida de novo. Para a polícia, ela é a principal suspeita de ser o mandante do crime. Conta pra gente, Jeane, você mandou matar o seu ex-marido? Você mandou matar ele? Como é que foi? Conta pra gente. Quanto que você ia pagar para matarem o seu marido, seu ex-marido? Quanto tempo que você ficou casada com ele? Conta pra gente, Jeane. Por que que você mandou matar o seu marido? Você sabe que para a investigação você é considerada a principal suspeita de ser a mandante. Não quer aproveitar para falar a sua versão, Jeane? Você tem um motivo? Qual que é o motivo para mandar matar o seu ex-marido? Você tem uma filha com ele, né? E para sua filha, você gostaria de dizer alguma coisa, Jeane? Para sua filha, você quer dizer alguma coisa? Bom, essa é a Jeane, ela vai ser ouvida agora, vai ser o segundo depoimento dela e, para a polícia, ela é a principal suspeita de ser a mandante do crime. Silêncio bem diferente dos tons de ameaças que Jeane enviava para o ex-marido Adailton. Aliás, ameaças que Jeane também fazia para Gislaine, atual companheira de Adailton. Ou eu ou ela vai morrer. Nós duas não pode ficar no mundo. A viúva viu o marido apanhando logo que foi sequestrado na porta do imóvel, que seria a nova casa dos dois. Os rapazes fizeram tipo uma rodinha em volta dele, atrás do porta-mala do carro dele, encostaram ele e ele tava de costas para minha varanda. Eu não vi o rosto dele, ele tava de costas, colocou a mãozinha na cabeça assim e abaixou a cabeça. Gislaine acaba de voltar da Bahia depois do enterro do companheiro. Não tem explicação. Sim. A dor da perca é muito grande. A gente estava tão bem, tão feliz. Gislaine, nessa entrevista exclusiva, conta que depois que o marido foi sequestrado, Adailton ligou para ela. A última ligação. Estava um silêncio muito grande do outro lado. Eu ainda estava no carro da viatura. Eu passei a noite todinha caçando,
entrando nas ruas, tentando encontrar ele com vida. Ele ligou, ficou 33 segundos no telefone, ele falou assim: oi filha, eu tô bem. Foram as últimas palavras dele. Bom, nesse momento nós vamos acompanhar então a Gislaine, que era a companheira do Adailton. Ela veio até a delegacia para prestar um novo depoimento. Na primeira vez que você foi ouvida aqui, você já tinha relatado para a polícia sobre as ameaças, sobre o que vocês viviam. Aliás, vocês registraram boletins contra ela. Sim, vira e mexe ele estava aqui na porta da delegacia pedindo ajuda. Eu tinha 2 boletins de ocorrência contra ela. Quando eu vi que nada ia ser feito, aí eu entrei com uma medida de proteção para ele não se aproximar, porque eu sabia que ia acontecer o pior. Você chegou a pedir essa medida? E a medida de proteção. Para vocês dois? Para ele não se aproximar de mim. Só que ele não aceitava. Para ela não se aproximar de você? Para ele não se aproximar de mim. Para ele? Porque assim, ele tinha um amor muito grande por mim. E nada ia fazer ele se afastar de mim. E eu, com medo do pior acontecer, eu entrei com a medida de proteção. Porque quando eu falei para ele que eu não queria mais por medo, ele começou a me perseguir. O Adailton? Isso, ele falava assim: filha, eu te amo demais, eu te amo demais, eu nunca vou deixar você. Quer dizer, uma forma de proteger a vida dela e a vida do Adailton, ela chegou a vir em uma delegacia pedindo a lei de que dava proteção para ela, para que ele não se aproximasse dela. Isso foi um gesto de amor? Um gesto de amor, um gesto de amor. O menor apreendido prestou depoimento dentro do hospital e ele confessou o crime. Disse que Jeane é a mandante do assassinato do ex-marido e disse mais, que a quadrilha foi contratada por R$2.000 para cometer o crime. A polícia não acredita que o pagamento seria apenas esse valor, com base nos relatos de um homem que disse que ela pagaria com relacionamentos amorosos para conseguir a morte de Adailton. Ela ficou com você te usando para você matar ele, né? É. O criminoso menor de idade apreendido também disse que o responsável pela execução do assassinato é o bandido que morreu na troca de tiros com a polícia. O cerco da investigação já está fechado. A mulher ia pagar os criminosos, os assassinos, com sapé que iaiá. Sangue ruim a mulher, hein?